Olá, vamos continuar com o nosso estudo de Apocalipse. Olha só, interpretação profética de Apocalipse, não é histórica, tá bom? Nós estamos aqui caminhando num caminhar profético, na visão do reino e na visão do nosso cérebro. Como que nós fomos projetados? A doutora Carolina Lee fala que nós fomos projetados para pensar positivo, porque o nosso Criador, ele pensa positivo até hoje. Quando ele fez todas as coisas, ele olhou para tudo e viu que aquilo era tudo muito bom. E nós somos esse tipo de profetas, né, da atualidade. Nós olhamos para as coisas e extraímos os tesouros, as soluções, para que a gente não fique firmando a nossa força na força dos nossos braços. Então vamos lá, Apocalipse número 2. Nós vamos conversar sobre as cartas que então Jesus revela por meio do seu anjo ao seu discípulo, o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, né? A gente fez uma introdução sobre isso. Procura aí nos meus vídeos, você vai achar então uma introdução, o primeiro capítulo, e aqui a gente vai falar do segundo capítulo. Particularmente nesse vídeo sobre a carta à igreja de Éfeso. O que eu acho incrível aqui é que ele sempre vai dando alguns feedbacks para as pessoas da época. Por exemplo, as cartas, elas são atemporais. Elas foram escritas ali, nós acreditamos, por volta de 96 depois de Cristo. Então, essas cartas, elas estão muito evidentes para nós hoje, para as igrejas de Deus hoje. E hoje a gente vê, não é placa de igreja, a gente vê pessoas, a gente vê pessoas sendo ministradas pelo Espírito Santo, né? Sendo ministrados pela vida de Deus, pela palavra de Deus. E eu creio que ele está falando não para as igrejas geográficas, mas para as igrejas espirituais. Hoje nós vemos pessoas com vários tipos de atormentação, angústia, desânimo, culpa, uma frequência de medo muito presente, até porque a gente tem passado por muitos desafios, não é isso? Mas partindo de uma visão de Jesus que está no terceiro céu, ele conversa então com João através de seu anjo, pelo Espírito Santo, da visão de terceiro céu. Ele conversa com João, trazendo João a entender que no mundo espiritual, no céu, no reino, conforme você quer chamar, existe ali então uma terra espiritual. A terra ideal criada pela mente de Deus, né? Pelo Espírito Santo. Por Deus, o Criador. E essa terra ideal é a visão de Deus para a terra natural. Essa terra natural, então, precisa alcançar esse status de terra ideal no mundo espiritual. Como que a gente vai fazer com que essa terra alcance esse status? Jesus veio e ensinou para a gente que a gente anda com o Espírito Santo. Mas o Criador já havia ensinado para a gente lá em Gênesis 1, 27, 28, é bom você ler esses três versículos. Lá ele fala que nós recebemos um mandato cultural para dominar sobre a terra. E dominar sobre a terra não inclui dominar pessoas, inclui dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre a vegetação, sobre o ar, sobre a água. É sobre isso que é dominar. Dominar aqui é administrar a terra a partir do seu hábitat, a partir do seu metro quadrado. Você vai dominar a partir do seu metro quadrado. Então, você vai dominar a sua vida pessoal, que a gente vê que o domínio próprio é um fruto do espírito. Você vai dominar a sua vida pessoal e você vai dominar tudo aquilo que está ali envolvido na sua vida. Quando você alcança esse status de administrar de acordo com a terra perfeito, o arquétipo espiritual da terra, você então está contribuindo para a expansão do reino na terra, para ser como é no céu. E quando ele escreve a carta a Éfeso, ele fala com Éfeso, no primeiro versículo, que quem está falando é quem tem os anjos, ó, as 7 estrelas na mão direita. Ele fala que é quem está no meio do candeeiro, dos sete candeeiros de ouro,
que os candeeiros, ele já nos revelou no capítulo 1, que são as igrejas que ele está ali escrevendo para essas igrejas. E as 7 estrelas são os anjos responsáveis por ajudar. Esses anjos, eles têm a missão de pegar ali as informações de Jesus e vir ajudar as igrejas espirituais a desenvolver, a expandir, a administrar a terra para que o reino seja estabelecido. Ele está falando que é quem tem a autoridade sobre a terra e sobre os espíritos é que está falando. E quem é o nosso parceiro? Porque ele está no nosso meio, ele está em nós, ele está no meio do candeeiro, de todo tipo das pessoas que andam com Jesus. Essas pessoas, então, o Espírito Santo está no meio. E ele fala que reconhece tudo que você está fazendo, a igreja de Éfeso. Como que identifica essa igreja de Éfeso? Ele fala que vê que você tem trabalhado muito, que você tem sido perseverante, né? Mas que você não pode suportar os homens maus, você não suporta isso, que você não suporta aqueles que se declaram apóstolos e não são, esses são mentirosos. Gente, o que são apóstolos aqui? Apóstolos são aqueles homens que recebem o chamado de sim para Deus, e eles estão ali sendo treinados por Deus e pelos homens pelos pais, né, da igreja, que já tem uma caminhada, porque a gente não remove os marcos antigos, a gente respeita aqueles que chegaram primeiro, que estão na caminhada, a gente entra debaixo dessa unção e expande essa unção, porque isso é o reino. O reino a gente não vai fazer todo o chamado de Deus somente a Jane vai fazer, não. Eu tenho um legado que vem da minha avó, que era profeta, intercessora. Eu tenho um legado que vem da minha mãe, missionária da Assembleia de Deus, radialista, profissional empresária, e ela era intercessora, profeta, líderes de mulheres, líderes de oração. Então, essas mulheres trouxeram um legado que foi passando o bastão, e o bastão está na minha mão hoje, na minha e das minhas irmãs, que estão aí também passando o bastão, já carregando, caminhando e passando o bastão. Essa é a visão de reino, é uma visão geracional. Abraão, Isaac e Jacó, e José, e aí para frente. Nós precisamos entender que o chamado da igreja para expandir o reino é um chamado geracional. E ele está falando aqui dos apóstolos que se dizem e não são. O que são os apóstolos de Cristo? São aqueles que se movem no espírito, lembra lá dos 7 espíritos se movendo na igreja para ajudar a igreja? Então, esses aqui têm um chamado que se move no espírito de sabedoria com entendimento, no espírito de conhecimento com temor. Eles se movem no espírito de conhecimento, mas eles se movem no espírito de discernimento também. E eles se movem em um espírito que às vezes a gente nem toca, que o espírito da luz da vida, que dá luz a todas as coisas, ele também ministra no dom de administração. O apóstolo, ele tem esse dom de administração, administrar as coisas e a expansão do reino. Ele também se move na liderança, que é o Espírito Santo, um espírito de liderança. Ele tá falando isso aqui, ó, vocês são muito fiéis, vocês trabalham muito, vocês perseveram muito, vocês não suportam o mal, e vocês esperam ser liderados por pessoas que estejam debaixo do espírito de sabedoria, do espírito de discernimento, de conhecimento e de administração, para não se ceder nem para um lado e nem para o outro, mas manter o equilíbrio do reino, porque o reino é um reino de equilíbrio, né? É um reino de semântica, e a semântica dele é o equilíbrio, né? E ele fala que esse povo é um tipo de povo que suporta muitas provações, tá no versículo 3. Mas ele fala que tem algumas coisas que esse povo tem feito, por conta dessas dificuldades que eles estão encontrando, eles estão deixando o amor esfriar. E o que é uma pessoa com amor frio? É uma pessoa que vive nas regiões baixas da temperatura do reino. Entende? O que é uma pessoa de região baixa da temperatura do reino? Lá em 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. E ele fala sobre o amor em relação aos dons.
né? E a definição do amor que ele traz ali é que o amor é paciente e ele é benigno. O amor paciente é aquele que submete às regras e às leis, aos mandamentos para ser sucesso, para alcançar êxito na vida do reino de Deus. Não fica discutindo com Deus se está certo, se está errado. Deus falou, você segue ali como fazer os institutos, quais as armas usar, se move naquele dom ali da obediência e da aceitação e as coisas começam a acontecer porque você se move em paciência e paciência é amor do reino dos céus. O amor de Deus é um amor sacrificial, porque ele deu seu filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é sacrificial, mas ele é paciente quando ele se torna, quando ele está trabalhando com os dons. Ele é paciente se submetendo a como os dons funcionam aqui na terra. E em cada pessoa. E o que Deus fala para que nós façamos, quais as ferramentas que Ele está nos dando para cada luta específica. E essa luta pode ser uma doença que você está enfrentando, essa luta pode ser uma dívida que você está enfrentando, essa luta pode ser uma rejeição que você está enfrentando, ou essa luta pode ser uma rebelião, porque você já não aguenta mais tanta luta, você se rebeldia, entende? E aí, você sinceramente perde toda a sua força do reino e do espírito quando você se levanta contra as coisas de Deus. Então, você agir com paciência é você aceitar as coisas de Deus, os ensinamentos, as leis do Criador, para colocar ordem na desordem que você está enfrentando. É esse o amor que Jesus está falando aqui com a igreja, né? Que é essas pessoas que elas se acham muito justas e se sentem muito injustiçadas e começam então a operar nas temperaturas baixas do reino, né? Essas temperaturas frias, né? Essa pessoa também ela não consegue se mover no amor que é paciente e é benigno. Benignidade, ele vai além do que é bondade. Benignidade é a ação de colocar em prática nas suas decisões, nas suas ações, no seu comportamento, nos seus hábitos e nas suas crenças, coisas que são boas, a bondade de Deus, porque Deus é um bom pai e ele vem e traz para nós soluções que são boas para nós. E a paciência, ela está unida à benignidade, porque ela entra em sinergia com a outra, e você trabalhando nessa sinergia da paciência com a benignidade, você então está no amor. E aí você está se movendo no reino e expandindo o reino. Quando ele fala sobre isso, quando ele cobra isso, esse amor frio, e geralmente essas pessoas que despertam esse amor frio no reino dos céus, são pessoas que estão com feridas emocionais. São pessoas que estão com feridas na sua alma, que precisam ser tratadas e precisam procurar uma liderança espiritual de confiança, um conselheiro que seja indicado pelo seu pastor, se você tiver pastor, e ele não tiver ali para te aconselhar, mas seja uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai guardar a sua vida para você contar a sua história e vocês então encontrar a cura, tá? Olha só o que ele fala. Ele fala que ele tem a chave para você que está se sentindo frio, que está nesse meio de injustiça, e aí essa injustiça parece estar falando mais alto do que o amor de Deus, né? Então, o que você tem que fazer? Ele fala lembra da onde você caiu, ou seja, no mundo espiritual você tem que ter uma identificação. A primeira coisa que a gente tem que fazer no mundo espiritual, em momentos de guerra, em momentos de doença, em momentos de diagnósticos, de sentença sobre as nossas vidas, de desafios, ou então em momentos que a gente quer fazer uma mudança, sabe, de ciclo, a gente precisa de fazer um diagnóstico. E como começa esse diagnóstico? Uma identificação de onde você está. Identifica onde você está e identifica a partir de onde você caiu. Ou seja, quando você começou a mudar esse comportamento e adquiriu esse comportamento que você tem hoje, identifica esse comportamento, vai lá, se arrependa desse comportamento e volta a praticar as obras, as primeiras obras. E quais são as primeiras obras? Você precisa praticar o perdão,
Você precisa praticar reconciliação, que tudo são institutos de Deus. O que é instituto, Jane? São ferramentas de como fazer as coisas para que tudo comece a caminhar bem na vida. E você comece a caminhar com aquilo que você acredita, existe um reino, existe um céu, e nós estamos preparados para ir para o céu. E ele tem uma promessa: ao vencedor vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus é a nossa árvore. Ele é o primeiro, ele é o primogênito das nações. Primeiro ele veio e fez tudo que nós precisávamos fazer. Agora a gente precisa seguir os passos a passo dele em tudo. Em perdão, em união, em unidade. E ele é o nosso pão, ele é o pão da vida. Nós vamos nos alimentar de Jesus quando a gente reestabelece o calor, o amor, quando a gente acende o amor em nós. Então, você que está passando por essa dificuldade, esse impedimento, isso que está tirando você do prumo, que está deixando você frio, então eu falo com você: volte às primeiras obras e vem se alimentar do pão da vida conosco. Amém? Tchau, tchau.